Muito bom dia. Bom dia. Boa semana. Que esta semana seja uma semana de luz, de paz. Eu resolvi entrar na live. Só um bocadinho, desculpem. Eu resolvi entrar na live. Bom dia, Justilina. Eu resolvi entrar na live para fazer uma live, para trazer uma mensagem que queima no meu coração. Eu sou Ivanilda Veiga, eu sou terapeuta, para quem não me conhece. Eu já tenho uma formação em coaching, em terapia holística, terapia analista existencial, e de todas as terapias que eu fiz, eu me apaixonei por todas, é óbvio, mas eu me apaixonei pela terapia existencial. Por quê? Porque a terapia existencial, ela traz uma luz sobre o entendimento espiritual que nós precisamos ter na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar um bocadinho hoje com vocês. Trazer uma mensagem de Jesus, onde ele disse: eu sou o pão da vida, e quem alimenta por mim não terá mais fome. Eu sou a água, e todos aqueles que beberem da minha fonte. Eu estou a dizer mais ou menos a palavra, não estou a dizer exatamente como é que está na Bíblia. Não terá mais sede. E eu entendendo isso, na minha pequenez, em todos os meus estudos e em todo esse conhecimento de Jesus, eu entendo de que todo o caminho para que o homem tenha paz no seu coração, ele precisa encontrar com o amor de Cristo que está dentro de cada um de nós. Dentro de cada ser, dentro do nosso âmago. Porque tudo que nós buscamos fora, entende que a terapia, a busca por nós, ela não pode ser fora. Ela tem que ser dentro de nós. Por que que Jesus disse: todo aquele que encontrar comigo, comer deste pão, não terá mais fome? É porque quando nós bebermos, quando nós entendermos que o pão que nos alimenta é Jesus em nós, é nós encontrarmos com a essência de Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa caminhada, é nós entendermos de que tudo que nós buscamos fora, se não for para nos trazer para dentro, ele é supérfluo. E se nós entendermos a palavra superficialidade, nós entendemos que são coisas vagas, que não preenche, que não traz alimento para a alma. E todo aquele que busca alimento, que não sacia sua alma, ele sente-se perdido, ele sente-se vazio. Então a ideia aqui de trazer uma resiliência e uma capacidade para a vida humana é encontrar com a tua paz interior, é encontrar com a tua verdade, é encontrar com aquilo que te dá estabilidade emocional para que tu sejas o condutor da tua vida. É como se nós tivéssemos um barco em cima do mar, no mar, em cima do mar não, no mar. E nós somos o condutor, o capitão daquele barco, e por um instante nós duvidarmos da nossa capacidade de conduzir aquele barco, nós saímos do lugar do capitão e damos para um que esteja lá conosco, mas ele não é capitão. É da mesma forma quando nós buscamos no mundo algo que nos alimenta e nós esquecemos que aquilo que nos alimenta está em nós. Não dá para procurar, eu não sou aquela mulher que te diz, vai procurar Jesus, nós temos que procurar dentro de cada um de nós. As pessoas estão mais céticas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão amarguradas, as pessoas estão revoltadas. Parece que há uma revolta nas pessoas. Parece que há uma guerra interior que não está a ser resolvida, porque nós estamos a buscar o alimento que nos alimenta fora, quando tudo que nós buscamos é encontrar com a paz interior que está dentro de nós,
com aquilo que é a nossa verdade e não ser condutor daquilo que os outros dizem que é verdade. E a terapia analítica traz isso. Alinha os teus chakras, busca o caminho do meio. Para quê? Para que tu encontres com aquilo que tu realmente és na tua verdadeira essência. Porque por longo ano da tua vida, num longo caminho, alguém te tirou daquele caminho que é teu. Alguém te iludiu com outros. Alguém quem? Pode ter sido os teus pais. Pode ter sido um tio teu. Pode ter sido alguém que tenha honra, que tu tiveste honra, ou melhor dizendo. Mas que essa pessoa perfurou a tua dignidade na tua essência. Essa pessoa fez por maldade? Não. Essa pessoa fez no âmbito de ser a melhor pessoa para ti. Mas automaticamente essa pessoa tinha suas crenças, tinha suas limitações. Os nossos pais, eles nos dão o melhor que eles têm para dar. Mas nós temos que entender que há uma limitação no ser deles. E quando nós vamos para a vida, certas coisas que nós trazemos dentro de nós são bagagens desnecessárias que nós precisamos tirar para que nós possamos limpar a visão, para que o caminho esteja limpo, para que nós possamos ver o além. Mas quando nós permitimos ainda carregar entulhos, quando nós ainda permitimos carregar coisas do passado, mágoa, rancor, dor, nós nos revoltamos com a vida. Nós revoltamos com a vida porque nós não entendemos. Muitas pessoas perguntam e questionam onde é que está Deus. Só que Deus, ele não está fora, ele está dentro de cada ser humano. E se cada ser humano pudesse entender de que todas as vezes que tu buscas o autoconhecimento, todas as vezes que tu buscas ser melhor pessoa, todas as vezes que tu buscas ser melhor ser humano, melhor mãe, melhor cidadão, melhor irmão, tu estás a ser Deus. Fica tudo mais fácil, porque a partir daí tu começas a mudar a tua vida. E automaticamente tu começas a mudar a vida dos outros que estão a pé de ti. Mas nós estamos como que coadjuvante. Nós esquecemos de conduzir o nosso barco. Nós estamos a dar para alguém que não sabe conduzir um barco nosso para ser o condutor dele. E o que acontece com uma pessoa que não sabe os nossos desejos, umas pessoas que querem incutir as suas verdades sobre nós? Nós nos perdemos. Por que as pessoas estão cansadas? Por que as pessoas parecem que estão revoltadas? Por que há uma revolta em todos nós? Porque muitas das vezes nós abandonamos o barco da nossa vida e permitimos que alguém conduza o barco sem saber a direção certa que nos dá a paz. E isso tudo, ok? Como é que eu alinho isso tudo? Busca o caminho do meio. Desculpa. Por isso é que eu amo a terapia analítica, existencial, me perdoem. Porque a terapia existencial, toda terapia holística, ela te diz: busca o caminho do meio. Busca quem tu és. Lapida a tua essência. Seja o ser humano que tu precisas ser no teu âmago, ainda que o mundo te critique, te julgue. Tenha coragem de ser a mulher e o homem que tu nasceste para ser. O peso da vida vai ser tanto quanto tu não és e tanto quanto tu és. Então carrega um peso que pelo menos vais olhar para tudo e vais sentir orgulho. Por que eu digo isso? Porque tudo na vida tem o seu preço. Temos o preço de pagar por não sermos quem somos e temos o preço por pagar para sermos quem somos. Só que o preço que nós pagamos para ser quem somos, automaticamente, o que acontece? Acontece que há um alivio, há uma paz, há algo que nós desentendemos e que ao mesmo tempo só nós podemos desfrutar dele, que é uma paz interior. Por quê? Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou a fazer algo que realmente me dá uma resiliência emocional, que me dá uma estabilidade emocional.
É sobre isso, é sobre nós encontrarmos esse caminho e não mais outros que os outros dizem que é bom, porque tudo aquilo que os outros dizem que é bom, uau, é bom para ti, mas se calhar não é a minha verdade. O que é a verdade? A verdade, não existe uma verdade absoluta. Tanto que o Platão tem um livro, que eu já agora não vem aqui o nome, que ele fez uma analogia, fez um triângulo e mostrou a verdade de cada um. Só que a guerra que está aqui é quando eu acho que a tua verdade não é, e eu quero te incutir a minha verdade. E ele fez uma analogia para nós percebermos de que quando cada um tem a sua verdade e conduz-se por um caminho, há mais paz interior e há paz no mundo. Só que não. Só que nós, seres humanos, nós estamos carregados de ego, de maldade, de maledicência. Nós carregamos orgulho e nós queremos impor aquilo que para nós é verdade. E nós esquecemos que muitas das vezes a verdade que dá paz em mim rouba a paz do outro. Isso é só para nós entendermos que ainda que eu convivo com as pessoas, ainda que eu sento na mesa com eles, eu não preciso fazer aquilo que eles fazem. Só que é muito mais fácil não sentar na mesa daqueles que comem farelo para não comeres farelo do que sentar lá e resistir ao farelo. Por que eu digo isso? Porque há um ditado que diz: quem senta com os porcos come farelo. Então, se há um ambiente onde tu estás, mas esse ambiente não é um ambiente que te deixa melhor ser humano, não é um ambiente que te transforma o teu caráter e que tu tenhas orgulho de estar sentado naquela mesa, levanta. Tenha coragem de levantar das mesas que não te aprimoram. Tenha coragem de abandonar lugares que não te deixam melhor. Só que muitas das vezes nós não temos coragem de abandonar esses lugares, sabe por quê? Pelo apego. Nós estamos apegados às coisas. Por que eu ouso dizer apego? Nós. Porque eu também sou ser humana. Porque eu também preciso orar e vigiar. Jesus não disse orar e vigiar à toa. Ainda que todos dizem assim: ah, não, eu não acredito. Quem não acredita, no fundo, acredita, porque um ser humano precisa acreditar para ter esperança. Todos nós, no fundo, acreditamos que há um ser superior. Todos nós, no fundo, acreditamos que há algo que nós não entendemos, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Só que muitas das vezes, por ceticismo, ou o ceticismo é a falta de coragem de tomar responsabilidade sobre o teu próprio condutor da vida. Então fica mais fácil ser cético, assim ignoras as verdades que no fundo, a tua alma te vai dizendo: olha isto, olha aquilo, percebe. Só que nós queremos fugir daquilo que há algo que gera disciplina, foco, objetivo. Por isso é que muitas pessoas não estão a conseguir encontrar o seu verdadeiro caminho, porque encontrar o verdadeiro caminho é ter disciplina, é ter foco, é ter determinação, é ter domínio próprio. Falamos sobre domínio próprio, porque o domínio próprio é ter coragem de ser quem eu sou, ainda no meio da tempestade da vida. Estamos numa época muito peculiar, onde falamos como é que chama? Da Quaresma. Estamos a chegar uma semana muito sensível. Ontem foi domingo de Ramos, eu não tenho religião nenhuma. Eu sou apaixonada por Deus. Ele é o meu tudo. Eu não vivo sem Ele, eu não vivo sem proclamar Ele. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Mas o fato de eu ter Ele como meu tudo, o meu eu mais secreto, mais verdadeiro, eu não tenho nenhuma religião. Mas automaticamente eu aprendi a respeitar todas as religiões. Eu aprendi a respeitar todas as crenças. E olha que eu era uma pessoa muito religiosa.
Eu era uma mulher que eu achava de que quem não amava Deus e dizia Deus não estava no caminho, não havia salvação. Por que eu acreditava nisso? Porque foram isso que me incutiram a vida toda, como eu era criança. Tem que se amar a Deus para ser salvo. Só que eu fui aprendendo que não, eu preciso me amar a mim. Isso que ninguém nos contou. Todos dizem, ama a Deus para ter a salvação. Busca Deus para ter a salvação, e as pessoas esqueceram de nos dizer de que nós precisamos nos amar porque Deus está dentro de mim, dentro de ti. Nós somos parte deste Deus. Isso ninguém nos contou. Só que por isso é que muitas pessoas estão a buscar esse Deus fora. E quando nós buscamos esse Deus fora, nós nos perdemos de nós, porque esse Deus está dentro de nós. É sobre isso. Por isso é que a terapia, ela te conduz para um amor próprio, para um domínio próprio, pelo seu próprio autoconhecimento, porque quem se conhece, ele aprende a se amar. E um ser humano próspero é um ser humano que aprende a se amar. Não tem como encontrar a paz. Não tem como você ter prosperidade, relacionamento, vida financeira, se nós não aprendermos a nos amar. Repara, olha para a tua vida. Eu tenho aposto que na tua vida tudo está na proporção daquilo que tu te mereces. Como assim? Eu vou te explicar. Qual é o nível do teu próprio merecimento e pertenção? O teu relacionamento está no nível daquilo que tu sentes merecedora. A tua vida financeira está no nível daquilo que tu sentes merecedora. A forma como o mundo te trata está no nível daquilo que tu sentes merecedora. Por quê? Porque na vida tu não vais ter mais se antes tu não sentires capacidade para ter. Porque tu és aquilo que projeta para fora. Tu és a centelha divina de um Deus que cocria. Só que cada vez mais que nós abrirmos a nossa capacidade de entender isso, nós trabalhamos o nosso eu, nós trabalhamos a nossa essência, nós alinhamos os nossos chakras, nós começamos a projetar fora uma realidade que foi construída dentro de nós. É isso que ninguém nos contou. É isso que o mundo está perdendo valores. Porque as pessoas não estão a entender quem elas são de verdade. E nós precisamos voltar ao início de tudo. Não é ser religioso. Não é dizer, não. É encontrar contigo. É aprender a se amar. É aprender a se valorizar. É aprender e entender de que tu és a pedra preciosa, que dentro de ti há uma mina, que dentro de ti há tanta capacidade, aptidão. Muitas pessoas dizem, eu não tenho capacidade, eu não sirvo para nada. Mentira, Deus não criou nada. E tu és a parte deste Deus. Tu és a força deste Deus. Só cabe a cada um de nós, sabes o quê? Sabes o que torna difícil? Quando tu tens que ter domínio próprio para dizer não a um vício. Tu tens que ter domínio próprio para dizer não a um relacionamento tóxico. Tu tens que ter domínio próprio para dizer não a algumas ofertas que vão bater na tua porta, que muitas das vezes elas parecem boas, mas elas quebram os teus valores. É isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos deixar cultivar dentro de nós. E se nós encontrarmos com isso, solidificar isso, não tem como. É fácil? Não. É um trabalho a vida toda. É um trabalho que tu precisas ter no âmago do teu ser. Sabe para quê? Para não se perder, para não se vender por pouco. E para entender o teu valor. E para saber a força que tu tens dentro de ti, que Deus colocou. Porque o nosso Deus, ele não falha. Ele é fiel em todo o tempo. Mas cabe a cada um de nós encontrar essa força dentro de nós.
Porque se eu não buscar essa força dentro de mim, me desculpem, eu não estou a cumprimentar ninguém para não perder o meu raciocínio. Se eu não encontrar essa força dentro de mim, eu me perco. E é o que nós estamos a ver acontecer nesse mundo. No outro dia, eu tive com uma mulher, ela disse, eu vou no comboio, todas as pessoas reclamam, brigam, é todos os dias guerra, não sei mais o que fazer. Eu digo, olha, ore e sai de casa. Orar não é para os religiosos. Orar não é para as pessoas. Orar é pedir o auxílio daquele que tem poder sobre nós. A oração é a chave que abre as portas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão a perder acesso à oração. A oração é uma conversa com Deus. É dizer, Pai, eu necessito do Senhor na minha vida, na minha casa. Quebra as correntes do mal. Me ajuda a enxergar aquilo que eu não enxergo. Tira de mim aquilo que eu não tenho capacidade para tirar sozinha. Isto é uma oração. Oração é abrir o teu coração e falar com Deus. É dizer, Pai, protege os meus filhos, a minha casa. Como se nós não queremos orar e queremos ter a bênção? Nós não queremos mudar e queremos que Deus mude a nossa vida. Nós não queremos pagar o preço e queremos que Deus nos mande prosperidade financeira. Se tudo é uma energia e ela precisa ser trabalhada antes dentro de nós. O que eu vejo são seres humanos fracos. Tá a perceber? E é sobre isso. Eu vou terminar a minha live. Eu oro para que todos possam encontrar a paz. Que é uma paz que excede todo o entendimento. Que é uma paz que não é comprada. Que é uma paz onde nós não vamos buscar na rua. Que é uma paz onde tu entras no teu quarto, fechas a tua porta e começas a ter uma intimidade com aquele que te criou. Para que tu possas entender quais são os caminhos que tu precisas percorrer. Que a luz do nosso Criador esteja sobre nós. Essa não é uma live para dizer vão para a igreja, não. É uma live para te dizer ama a ti próprio. Porque todas as vezes que tu aprendes a te valorizar e a te amar, Deus vai mover sobrenatural sobre a tua vida. E que essa live seja um bálsamo para quem hoje acordou desanimado. Que esta live seja hoje um restauro para quem perdeu a fé em si. Não no mundo. Mas jamais podemos perder a fé em nós, porque nós somos o condutor da nossa vida. E nós precisamos entender isso enquanto é tempo. Estamos a dizer, olha só o mundo, olha as pessoas. Preocupa com o teu mundo. Muda o teu mundo, que automaticamente tu sobes a frequência, tu elevas a tua consciência, tu sais de um patamar onde as pessoas estão a conflitar-se para subir para um outro grau, para conviver com as pessoas mais conscientes, pessoas mais bondosas. O mundo não existe, existe sim, só que no lugar onde tu estás, emanando as frequências que tu emanas, não vais conseguir lidar com pessoas que estão a vibrar alto. Porque nós somos frequência, vibração e energia. E que nós possamos perceber isso. Que os teus anjos, os guias, mentores espirituais possam tocar a nossa consciência e despertar ela para nós podermos entender o quanto é importante viver uma vida mais digna e honrada. Que Deus nos abençoe. E até amanhã, às 8h30, eu estarei aqui para falar sobre a vida, para falar sobre o amor, para falar sobre a vontade que todos nós precisamos para quebrar esse ciclo. E que Deus nos abençoe. Até amanhã. Fez sentido para vocês essa live? Alguém quer comentar? Alguém quer deixar aqui alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para eu terminar? Se não, tá tudo bem. Que Deus toque o teu coração e que todos nós possamos sair daqui com o coração cheio
para vencer esse dia e para não deixar que ninguém vença e nem roube a tua paz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos de alma, porque no fundo, somos todos irmãos e precisamos nos dar a mão para fazer a trajetória da nossa vida. Até amanhã, meus amores, e obrigado para quem está aí, que eu sei que está aí uma pessoa, não sei quem é, mas que Deus abençoe a tua vida. Eu posso te dizer que nada é por acaso. Tudo tem um porquê na vida. Até para nós ouvirmos um conteúdo, ouvir uma live, há um porquê, há uma razão de ser. Que Deus te abençoe.